Você sabia que neste exato momento, alguém pode estar pronunciando seu nome em um ritual para destruir sua vida e você nem faz ideia? Durante 8 anos eu fui essa pessoa. Eu era a voz que falava morte sobre destinos. Eu era a boca que decretava falência sobre empresas prósperas. Eu era quem amarrava casamentos felizes com palavras envenenadas. Meu trabalho era simples e aterrorizante: usar a linguagem como arma espiritual para arruinar vidas de pessoas inocentes que dormiam, tranquilas, sem saber que estavam sendo devoradas por sentenças proferidas na escuridão. Hoje eu vou revelar algo que a maioria dos cristãos desconhece. Existe um arsenal de 5 declarações específicas, que quando pronunciadas com convicção, aniquilam instantaneamente qualquer feitiço, qualquer trabalho, qualquer palavra maldita que tenha sido lançada contra você. Não importa há quanto tempo você está sofrendo. Não importa quão poderoso seja o feiticeiro que te amaldiçoou. Essas 5 frases carregam uma autoridade tão devastadora no mundo espiritual, que vi com meus próprios olhos trabalhos de anos sendo desintegrados em segundos. Se você sente que está preso em um ciclo de fracasso, se tudo que você toca parece desmoronar, se existe um padrão de destruição na sua família que ninguém consegue explicar, fique até o final deste vídeo. O que vou compartilhar hoje salvou minha alma da condenação eterna e pode libertar a sua vida agora mesmo. Eu não vou romantizar meu passado. Eu não era uma curiosa que brincava com tarô ou lia horóscopo por diversão. Eu estava mergulhada até o pescoço no ocultismo de alto nível. Trabalhei por anos dentro de uma organização que operava através de pactos de sangue e hierarquias demoníacas bem estruturadas. Nós não éramos brincadeira. Nós tínhamos reuniões semanais, protocolos rígidos, e principalmente resultados reais e devastadores. Entrei nesse mundo aos 18 anos, através de uma colega da faculdade. Ela me apresentou ao que chamava de espiritualidade ancestral, um caminho de poder pessoal e liberdade. No início pareciam apenas estudos filosóficos, meditações diferenciadas, ervas e cristais, mas rapidamente, fui sendo iniciada em camadas mais profundas. Em menos de um ano eu estava participando de rituais noturnos, onde nomes de pessoas eram queimados em velas pretas, enquanto entidades sussurravam instruções nos nossos ouvidos. O que me seduziu não foi a estética sombria ou a rebeldia. Foi o poder. Pela primeira vez na vida eu sentia que tinha controle. Eu podia fazer coisas acontecerem apenas falando. Eu podia influenciar decisões, afastar pessoas, abrir e fechar portas na vida de alguém. E o mais perigoso, eu achava que estava usando o universo a meu favor, quando na verdade estava vendendo minha alma em prestações. Durante 8 anos eu vivi 2 vidas. De dia eu era uma profissional comum, educada, simpática. De noite eu me tornava outra coisa. Eu pronunciava sentenças sobre fotografias. Eu escrevia nomes em papéis que depois eram enterrados com objetos específicos. Eu coordenava trabalhos encomendados por pessoas desesperadas ou vingativas, que pagavam bem para ver seus inimigos caírem. E eles caíam. Eu vi gente saudável definhar sem diagnóstico médico. Vi negócios promissores irem à falência da noite para o dia. Vi casamentos sólidos explodirem em traições inexplicáveis. Eu acreditava que estava apenas manipulando energia. Mas a verdade que descobri tarde demais é que eu estava abrindo portais legais para que demônios executassem destruição na vida de pessoas inocentes. Cada palavra que eu falava era um convite. Cada ritual era um contrato. E os demônios são extremamente eficientes quando recebem autorização. A primeira vez que eu realmente enxerguei o mundo espiritual foi durante um ritual de amarração que fizemos para uma cliente em São Paulo. Ela queria impedir que o ex-marido se casasse novamente. Pagou uma quantia absurda para que fizéssemos um trabalho definitivo. Naquela noite, éramos 5 pessoas em um porão. Velas vermelhas e pretas formavam um círculo. No centro havia uma foto do homem amarrada com correntes de prata. Começamos as invocações. Eu falava as palavras que havia memorizado em meses de treinamento. Línguas estranhas saíam da minha boca sem que eu entendesse o significado. E então aconteceu. A temperatura despencou. Não era uma sensação, era algo físico e brutal. Vi meu próprio hálito congelar no ar. As chamas das velas começaram a se mover contra o vento que não existia. E então eu vi. Sombras que não eram exatamente sombras porque tinham densidade. Moviam-se ao redor do círculo como animais famintos, esperando permissão para atacar.
Uma delas tinha olhos, não eram metafóricos, eram olhos reais, amarelados, fixos na fotografia do homem. Naquele momento eu entendi que não estava brincando com energias impessoais. Estava negociando com entidades conscientes, inteligentes e sedentas, por destruir vidas humanas. Perguntei à líder do grupo U que eram aquelas coisas. Ela sorriu e disse que eram nossos ajudadores, espíritos guardiões que executavam nossos desejos, mas eu sabia que estava mentindo. Aquilo não eram guardiões, eram predadores. E nós éramos os porteiros que abriam as jaulas. Comecei a ter pesadelos todas as noites. Vi as pessoas que havíamos amaldiçoado sofrendo em detalhes gráficos. Acordava suando, sentindo presenças no quarto, mas o pior, não eram sonhos. Era vigília. Comecei a perceber que aquelas entidades não ficavam apenas nos rituais. Elas me seguiam. Eu as sentia no carro, no trabalho, no supermercado. Uma vez estava almoçando em um restaurante quando senti uma mão gelada no meu ombro. Virei, e não havia ninguém. Mas a sensação permaneceu por horas. Tentei conversar com outros membros do grupo. Eles diziam que era normal, que era o preço do poder, que com o tempo eu ia me acostumar. Mas como você se acostuma com a certeza de que está sendo vigiada 24 horas por dia, por coisas que não são humanas? Como você dorme sabendo que sua casa está cheia de entidades que você mesma convidou? Um dia recebi uma encomenda diferente. Era para amaldiçoar uma família inteira: pai, mãe e 3 filhos pequenos. O motivo era uma disputa de herança. Alguém queria eliminar a concorrência. Olhei as fotos das crianças. Tinham 6, 4 e 2 anos. Sorrisos inocentes. Olhos brilhantes. E eu deveria falar morte sobre eles. Algo quebrou dentro de mim naquele momento. Pela primeira vez em 8 anos eu perguntei: o que eu me tornei? Como cheguei ao ponto de destruir crianças por dinheiro? Recusei o trabalho. A líder do grupo ficou furiosa. Disse que eu havia feito um compromisso, que não podia simplesmente sair, que haveria consequências. Ela estava certa. As consequências vieram rapidamente. Comecei a ser atacada pelas mesmas forças que eu costumava comandar. Acordava com marcas no corpo. Arranhões profundos que surgiam do nada. Objetos caíam sozinhos. Ouvia vozes no silêncio da madrugada me chamando, me ameaçando, me lembrando que eu pertencia a eles. Minha saúde entrou em colapso. Perdi 12 quilos em um mês. Médicos não encontravam nada errado, mas eu estava morrendo por dentro. Foi quando entendi a verdade terrível. Você não usa demônios. Else you somebody. Quando você acha que está no controle, já está escravizado. Cada palavra que eu pronunciava contra outros estava na verdade construindo uma prisão ao meu redor. Eu não era a feiticeira poderosa. Eu era a marionete. A noite que mudou tudo aconteceu em uma terça-feira de março. Eu estava no meu apartamento completamente sozinha, trancada no quarto, tentando dormir, mas sabendo que o sono não viria. As presenças estavam mais intensas do que nunca. Eu sentia o peso delas sobre mim, como se algo estivesse literalmente sentado no meu peito, impedindo minha respiração. De repente ouvi meu nome. Não era uma voz externa, era algo que ecoava dentro da minha própria cabeça, mas que definitivamente não vinha de mim. A voz disse: você nos pertence. Você assinou o contrato com cada palavra que falou, com cada ritual que conduziu, com cada vida que destruiu. Não existe saída. Você vai morrer aqui, e vai passar a eternidade conosco. Entrei em pânico total. Comecei a gritar, a chorar, a implorar, para que me deixassem em paz. Tentei fazer um ritual de banimento que havia aprendido anos atrás. Acendi velas brancas, queimei ervas de proteção, desenhei símbolos no chão. Nada funcionou. Na verdade, piorou. As entidades começaram a rir. Era uma gargalhada múltipla, demoníaca, que vinha de todos os cantos do quarto simultaneamente. Foi então que lembrei de algo que havia acontecido semanas antes. Eu estava em um café quando uma mulher sentou na mesa ao lado. Ela tinha uma Bíblia aberta e estava orando baixinho. Normalmente eu sentiria repulsa ou desprezo. Afinal, eu havia sido treinada para odiar tudo relacionado ao cristianismo. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Enquanto ela orava, senti uma onda de paz que não fazia sentido. Era como se uma bolha invisível de luz estivesse ao redor dela. E por um breve segundo, eu também estava dentro dessa bolha. Lembrei do rosto daquela mulher. Lembrei da paz que ela emanava. E em desespero total, sem ter mais nada a perder, gritei:
Jesus, se você existe, me ajuda agora. Eu não sabia orar. Não conhecia versículos. Não tinha fé estruturada. Tudo que tinha era terror puro. E um grito desesperado por salvação. O que aconteceu nos próximos segundos desafia qualquer explicação lógica. A temperatura do quarto mudou instantaneamente. O peso sobre meu peito foi arrancado violentamente como se algo o tivesse puxado para longe. As vozes que me atormentavam foram silenciadas de forma abrupta. E então vi algo que meus olhos naturais não deveriam conseguir ver. Havia luz. Não era luz física de lâmpada ou sol. Era luz que tinha substância, presença, autoridade. E dentro dessa luz, havia uma figura. Não consigo descrever o rosto porque era impossível olhar diretamente. Mas eu sabia quem era. Cada fibra do meu ser reconhecia aquela presença. Era Jesus. O mesmo Jesus que eu havia blasfemado, ridicularizado e trabalhado contra durante 8 anos. Ele não disse nada, mas eu ouvi tudo. Não com ouvidos, mas com algo mais profundo. Ele me mostrou tudo o que eu havia feito. Cada ritual, cada maldição, cada virada. Vi rostos de pessoas que haviam sofrido por minha causa. Vi famílias desfeitas, saúdes arruinadas, destinos desviados. O peso da culpa era insuportável. Eu quis morrer naquele instante. Mas então ele me mostrou outra coisa. Vai uma cruz. Vi sangue escorrendo, e entendi que aquele sangue havia sido derramado também por mim, por uma feiticeira que havia vendido a alma, por alguém que estava nas garras do inferno. Ele me mostrou que, mesmo eu, com todo o mal que havia praticado, ainda podia ser salva se eu escolhesse. Chorei como nunca havia chorado na vida. Não era choro de autopiedade. Era quebrantamento real. Caí de joelhos, e confessei tudo. Renunciei cada pacto que havia feito. Pedi perdão por cada nome que havia amaldiçoado. E declarei que a partir daquele momento eu pertencia a Jesus Cristo. Algo se rompeu no mundo espiritual naquele instante. Senti literalmente coisas saindo de dentro de mim. Eram como ganchos sendo arrancados da minha alma. Cada entidade que havia se infiltrado na minha vida ao longo dos anos, estava sendo expulsa pela presença dele. Algumas resistiam. Outras fugiam apavoradas, mas nenhuma conseguia permanecer diante daquela luz. A batalha durou horas. Vomitei várias vezes. Meu corpo convulsionava. Suava frio, mas eu sabia que estava sendo liberta. Cada demônio que saía levava consigo um pedaço da escuridão que havia dominado minha vida. Quando amanheceu, eu era outra pessoa. Literalmente. A mulher que havia adormecido naquela terça-feira havia morrido. Quem acordou era uma nova criatura. Nos dias seguintes descobri algo que me aterrorizou ainda mais do que os demônios. Descobri que existiam 5 declarações específicas, que se as pessoas que eu havia amaldiçoado tivessem conhecido e usado regularmente, todos os meus trabalhos teriam sido completamente inúteis. 8 anos de feitiçaria, centenas do ritual, milhares de palavras malditas. Tudo poderia ter sido aniquilado por 5 frases simples. Foi quando entendi minha nova missão. Eu precisava expor essas 5 declarações. Precisava ensinar aos cristãos o arsenal que eles já possuíam, mas não sabiam usar. Porque enquanto eu estava na escuridão, vi inúmeros crentes sofrendo maldições que poderiam ser quebradas instantaneamente se eles apenas soubessem o que falar. Os primeiros meses após minha conversão foram os mais difíceis da minha vida. Eu havia saído do reino das trevas, mas as trevas não queriam me soltar facilmente. Acordava todos os dias com batalhas espirituais intensas, pesadelos violentos onde demônios me ameaçavam dizendo que eu voltaria para eles. Ataques de pânico no meio da tarde sem motivo aparente. Vozes sussurrando que eu havia cometido o pecado imperdoável e que Jesus havia me rejeitado. Mas havia algo diferente agora. Eu não estava mais sozinha. Encontrei uma igreja pequena, onde o pastor entendia de libertação e guerra espiritual. Ele não ficou chocado com meu passado na Umidjugu, apenas disse: "Bem-vinda para casa." Nos primeiros cultos eu não conseguia nem entrar no santuário. Ficava do lado de fora tremendo, sentindo uma resistência física, como se uma parede invisível me impedisse de passar. Foi uma irmã idosa chamada Dona Rosa quem me ajudou. Ela pegou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: "Filha, você não pertence mais àquele mundo. Você foi comprada com sangue. Agora declara isso." E ela me ensinou ali mesmo na porta da igreja. A primeira das 5 declarações que destroem toda maldição. Ela disse:
Repete comigo. Eu sou coberta e protegida pelo sangue de Jesus Cristo. Quando falei essas palavras pela primeira vez, senti algo poderoso acontecer. Era como se um manto invisível estivesse sendo colocado sobre mim. A resistência que me impedia de entrar na igreja simplesmente desapareceu. Consegui entrar com Segui Center, Consec. Nos meses seguintes, aprendi que minha libertação não havia sido apenas um evento único naquela terça-feira. Era um processo diário. Eu precisava declarar minha liberdade todos os dias. Precisava reafirmar que eu pertencia a Cristo e não ao diabo. E foi nesse processo que descobri as outras 4 declarações que, quando eu estava na feitiçaria, me faziam tremer de medo. Comecei a estudar a Bíblia obsessivamente. Lia até 10 horas por dia. Cada versículo que encontrava sobre autoridade espiritual, sobre o poder do sangue de Jesus, sobre vitórias sobre demônios, o memorizava. E quanto mais eu declarava essas verdades, mais forte eu ficava, e mais fraca a escuridão se tornava. Teve um dia específico que marcou minha transformação completa. 3 meses após minha conversão, estava andando pela rua quando cruzei com a líder do grupo de feitiçaria. Meu corpo inteiro congelou. Ela me viu e sorriu com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Era o sorriso de quem estava prestes a lançar um ataque espiritual. Ela caminhou até mim e sussurrou: "Você acha que escapou? Você acha que pode simplesmente sair e abraçar o inimigo? Você ainda nos pertence. Vou te mostrar isso." Senti o poder dela tentando me atingir. Eram como dardos invisíveis sendo lançados contra minha mente. Antes eu teria entrado em pânico, mas algo havia mudado. Olhei diretamente nos olhos dela e declarei em voz alta: "Eu fui redimida pelo sangue do Cordeiro. Não estou mais sob sua autoridade, ou de qualquer poder das trevas. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. No nome de Jesus Cristo, eu quebro agora todo laço, todo pacto, e toda palavra que foi falada sobre minha vida. Está escrito que nenhuma arma forjada contra mim prosperará." O rosto dela mudou instantaneamente. A confiança desapareceu. Ela deu 2 passos para trás como se tivesse levado um soco invisível. Tentou falar algo, mas as palavras não saíram. Simplesmente virou e foi embora rapidamente. Nunca mais me procurou. Naquele dia entendi que eu não era mais uma vítima. Eu havia me tornado uma ameaça para o reino das trevas. Minha vida começou a mudar em todas as áreas. Consegui um emprego melhor. Relacionamentos que haviam sido destruídos começaram a ser restaurados. Minha saúde voltou completamente, mas a maior mudança era interna. Eu tinha paz. Pela primeira vez em 8 anos eu conseguia dormir a noite inteira sem medo. Conseguia olhar no espelho, sem sentir nojo de mim mesma. Conseguia sorrir de verdade. 6 meses após minha conversão, o pastor me chamou para um café. Ele disse: "Você tem um chamado específico. Você conhece as estratégias do inimigo porque esteve lá dentro. Agora, Deus quer usar esse conhecimento para libertar outros." Comecei a ministrar libertação, a ensinar sobre guerra espiritual, e principalmente ensinar as 5 declarações que destroem maldições. A diferença entre quem eu era e quem eu me tornei é abissal. Antes eu falava morte. Agora falo vida. Antes eu amarrava destinos. Agora liberto cativos. Antes eu servia as trevas. Agora sirvo a luz. E a melhor parte é que essa mesma transformação está disponível para qualquer pessoa. Não importa quão fundo você caiu. Não importa o que você fez. O sangue de Jesus é suficiente para te lavar completamente. Se você está sofrendo ataques espirituais neste momento, se sente que sua vida está sendo devorada por forças invisíveis, compartilhe este vídeo agora mesmo com alguém que precisa desta mensagem. A libertação que eu recebi não é exclusiva, é para todos que clamarem. Agora vou revelar exatamente quais são as 5 declarações que destroem toda maldição e como você deve usá-las. Preste atenção porque o que vou ensinar agora pode mudar sua vida hoje mesmo. Quando eu estava na feitiçaria, essas 5 frases eram meu pesadelo. Toda vez que alguém as declarava com fé genuína, meus trabalhos desmoronavam instantaneamente. A primeira declaração é: "Eu sou coberto e protegido pelo sangue de Jesus Cristo." Essa frase não é apenas poética, ela é uma barreira literal no mundo espiritual. O sangue de Jesus é a substância mais poderosa que existe em todo o universo espiritual. Quando você declara o sangue de Jesus sobre sua vida, você está selando todas as brechas. Está dizendo ao mundo espiritual: "Eu pertenço a Cristo.
tenho sua marca. Nenhum demônio pode tocar no que pertence a Deus. Eu vi isso funcionar dezenas de vezes. Havia uma mulher que eu tentei amaldiçoar por 3 meses seguidos. Fiz rituais poderosos, queimei objetos pessoais, pronunciei as piores sentenças. Nara. Descobri depois que ela declarava todas as manhãs: eu cubro minha família com o sangue de Jesus. Era como tentar quebrar um cofre de aço com as mãos. A segunda declaração é: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Isso vem de Isaías capítulo 54, versículo 17. Essa frase é devastadora, porque ela não bloqueia apenas uma maldição específica. Ela bloqueia tudo. Toda arma, todo feitiço, todo trabalho, toda inveja, toda palavra maldita. É uma cobertura total. Quando você declara isso, não está pedindo proteção, está decretando uma verdade que Deus já estabeleceu. A terceira declaração é: eu fui redimido pelo sangue do Cordeiro e liberto de toda maldição. Redenção é uma palavra legal. No mundo espiritual, legalidade é tudo. Demônios operam através de direitos legais. Quando você foi redimido, significa que foi comprado de volta. Essa transferência cancelou todos os contratos anteriores. Todos os pactos antigos foram rasgados. Todas as dívidas foram pagas. A quarta declaração é: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Isso vem de 1 João, capítulo 4, versículo 4. Essa declaração não apenas defende, ela contra-ataca. O Espírito Santo que habita em um crente genuíno é infinitamente mais poderoso do que qualquer demônio, qualquer feiticeiro, qualquer entidade das trevas. Quando você declara que o maior está em você, está ativando esse poder. A quinta e última declaração é: está escrito. 2 palavras que derrotaram Satanás no deserto, quando ele tentou Jesus. Quando você diz que está escrito e declara um versículo bíblico, você não está dando sua opinião, está invocando a palavra de Deus que é viva, eficaz e mais cortante que espada de 2 gumes. Agora preste atenção em como usar essas 5 declarações. Não basta falar mecanicamente. Precisa haver fé genuína. Precisa haver convicção. Você não está tentando convencer Deus de nada. Está decretando verdades que já foram estabelecidas. Declare essas 5 frases todos os dias em voz alta. De manhã, quando acordar, e à noite antes de dormir. Fale sobre você, sobre sua família, sobre sua casa, sobre seu trabalho. E quando você sentir um ataque espiritual, quando perceber que algo está tentando te derrubar, não entre em pânico. Abra sua boca e declare essas 5 verdades com autoridade. Fale como quem sabe quem é. Fale como filho do rei. Nos comentários agora declare: eu não vou desistir da oração. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus orquestrou tudo para que você ouvisse essa mensagem exatamente hoje. Enquanto eu falo, existem pessoas pronunciando seu nome em rituais de destruição. Existem feiticeiros sendo pagos neste exato momento para arruinar sua saúde, seu casamento, seus negócios, sua paz. Mas agora você tem a chave. Você conhece as 5 declarações que aniquilam toda maldição? Eu passei 8 anos nas trevas fazendo o trabalho sujo do inferno. Destruí vidas. Amarrei destinos. Pronunciei sentenças de morte sobre pessoas inocentes. Mas Deus me resgatou das profundezas do abismo e me deu uma missão: expor as estratégias do reino das trevas e ensinar o povo de Deus a exercer sua autoridade. O que compartilhei hoje não é teoria, é uma experiência real de quem esteve dos 2 lados da guerra espiritual. Você precisa entender uma coisa: o diabo não tem autoridade sobre você a menos que você dê permissão. Toda maldição precisa de uma brecha para entrar. Quando você declara essas 5 verdades diariamente, você fecha todas as portas. Você se torna intocável. Você deixa de ser vítima e se torna uma ameaça para as trevas. Não importa há quanto tempo você está sofrendo. Não importa quantos trabalhos foram feitos contra você. Não importa se sua família inteira está sob maldição geracional. A partir de hoje você vai começar a declarar essas 5 frases e vai ver uma reviravolta sobrenatural. Portas que estavam fechadas vão se abrir. Doenças sem diagnóstico vão desaparecer. Projetos que estavam travados vão prosperar. Porque quando você fala a linguagem da autoridade espiritual, o céu te ouve e o inferno treme. Mas você precisa ser consistente. Não adianta declarar hoje e esquecer amanhã. Isso precisa se tornar parte da sua rotina espiritual, como escovar os dentes.
Todos os dias. Sem exceção. E ensine isso para seus filhos. Ensine para sua família. Porque essa não é uma benção só para você, é uma herança que você vai deixar para as próximas gerações. Agora eu quero que você faça 3 coisas. Primeira coisa. Vá nos comentários agora e escreva: "O inferno treme quando eu oro". Escreva isso com fé. Não é frase de efeito. É uma declaração de guerra contra todo o poder das trevas que tentou te destruir. Segunda coisa. Compartilhe este vídeo imediatamente com alguém que você sabe que está sofrendo ataques espirituais. Pode ser um familiar, um amigo, um colega. Essa mensagem vai libertar essa pessoa. Terceira coisa. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque vou continuar expondo as estratégias do reino das trevas e revelando armas espirituais que a maioria dos cristãos desconhece. A guerra espiritual é real. O inferno é real, mas a vitória de Cristo também é real. E essa vitória está disponível para você agora mesmo. Levante sua cabeça, abra sua boca e comece a decretar a sua liberdade. Eu sou a prova viva de que ninguém está longe demais para ser alcançado pelo sangue de Jesus. Se ele me resgatou das garras do inferno, ele pode fazer qualquer coisa por você. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você. E que a partir de hoje, toda maldição seja quebrada, em nome de Jesus Cristo.